Olá, pessoal. Aqui fala Renan Ramalho, repórter da Gazeta do Povo em Brasília, e eu estou aqui na companhia também do repórter Rodolfo Costa, hoje para entrevistar Eduardo Ribeiro, presidente do Partido Novo, e nosso objetivo aqui é entender como é que o Partido Novo vai se posicionar nesse novo governo Lula, se vai ser uma oposição de enfrentamento às pautas, às ideias. É um governo que a gente sabe que, em boa medida, rejeita todo o ideário liberal na economia e também na política desde sua fundação, e a gente quer ver como o Novo pode ou não ser uma antípoda a esse governo e a sua capacidade de ser um contraponto à agenda que está colocada e que venceu nas eleições. Eduardo, tudo bem? Tudo bem, Renan? Tudo bem, Rodolfo? Prazer falar com vocês. É uma honra estar aqui para a gente fazer esse bate-papo. Legal. Eduardo, a gente está chegando perto aí de 3 meses do governo Lula, daqui a pouco se completa a marca de 100 dias, que é uma marca que todo mundo faz uma avaliação inicial do governo, mas eu queria antecipar aqui para saber como é que como é que você vem avaliando esse início de governo. A gente falou aqui, eu acabei de mencionar, que é uma agenda díspare, né, entre o que o partido sempre defendeu. O partido surgiu nessa última década dentro dessa onda mais liberal, defendendo liberdade econômica, tenho certeza que o partido defende, por exemplo, a independência do Banco Central, mas agora a gente está vendo tentativas de reversão disso, e no governo que acaba de assumir, em tese, estaria numa lua de mel. Como é que você está vendo esse início de governo Lula, Eduardo? Olha, Renan, a minha avaliação é que é um início desastroso do governo Lula, né? O Lula 3. Lógico, obviamente nós já sabíamos que, do ponto de vista de agenda programática, não foi nenhuma mentira, né? O Lula nunca escondeu que tentaria buscar retroagir, no nosso ponto de vista, em diversos temas, em diversas pautas, né, como a lei das estatais, o próprio novo ensino médio, foi até uma surpresa, né, agora estarem falando em revogar o novo ensino médio, enfim, posicionamentos bastante estranhos do ministro do Trabalho, né, querendo revogar avanços que foram feitos na reforma trabalhista, e agora também falando em querer regulamentar contra a vontade dos motoristas de aplicativo, querer regulamentar o serviço, né? Algo que já foi feito em outros países e não funcionou, os aplicativos acabaram saindo. Enfim, propostas de diversos retrocessos, mas que nós entendíamos que acabaria vindo, porque é da agenda do PT, é assim que eles pensam, e eles pensam completamente diferente de nós. Agora, eu acho que tem um aspecto de estelionato eleitoral à medida em que o governo se propôs a ser um governo de pacificação, de união e reconstrução, como é mesmo, né, a logomarca hoje, o slogan do governo, e não está fazendo nada disso, né? Basicamente, o Lula continuou com a polarização, continua com declarações agressivas contra adversários políticos, criando medidas, inclusive, bastante contestáveis e que nós temos lutado muito contra, em termos de regulamentar redes sociais, enfim, que nós entendemos que avança sobre um aspecto de liberdade de expressão, que para o Novo é muito caro, né? Então, enfim, de novo, né, um governo que, do ponto de vista de agenda econômica, de agenda de modelo de Estado, nós já sabíamos que viriam muitos retrocessos, mas que, do ponto de vista de pacificação, mentiu, né? Mentiu, que fez um estelionato eleitoral e hoje está aí até a ponto de criar teorias conspiratórias a respeito do plano de assassinar o Moro e sua família, como se fosse algo planejado pelo próprio Moro, algo completamente absurdo, condenável, né, que não deveria vir da boca de um presidente da República. Então, de novo, de forma bastante resumida, na minha avaliação, o início do governo é uma catástrofe. Rodolfo, Presidente, passa a bola para você. perfeito. Muito obrigado. Presidente, com 3 deputados na Câmara, com um senador, né, o partido é, com todo respeito, pequeno, né, em forma numérica. Enfim, sem essa questão, sem uma bancada numerosa na Câmara
e no Senado para impor agenda, sem muita margem para negociar mudanças e, enfim, e obstruir votações. Queria saber qual que é a estratégia do Novo para ser relevante na política nacional e barrar retrocessos do governo Lula na Câmara, por exemplo. Não sei se o fato do deputado Marcel Van Hatten ser o primeiro vice-líder da oposição, se essa é uma das estratégias. Enfim, quais são as estratégias para, com o tamanho que o Novo tem, a estrutura que o Novo tem, ser esse ator importante dentro da oposição? Perfeito, Rodolfo. Acho que nessas eleições, de fato, nós sofremos aí o impacto da polarização, né? É só analisar os números e fica muito claro, né, que o PT e o PL, por terem polarizado e verticalizado na candidatura presidencial, acabaram levando consigo também as maiores bancadas de deputados federais, né? E nós, assim como outros partidos, sofremos um pouco desse mal, e até pelo Novo não ter uma base de municípios, vereadores que pudesse lhe sustentar, né? Em 2020, que seria o grande ano do Novo, de expansão, infelizmente com uma estratégia adotada lá em 2019 ainda, de mais conservador, acabou impedindo que o Novo tivesse essa capilaridade, que teria uma base, talvez fizesse com que nós aguentássemos a pancada melhor, como todos os partidos sofreram, né? Agora, tudo bem, nós temos que entender que esse é o cenário agora, e apesar de termos uma bancada reduzida, é uma bancada muito bem articulada, né? O nosso deputado federal, Marcel Van Hatten, que é aí um dos expoentes, né, do liberalismo e do conservadorismo no Brasil hoje, é uma das grandes vozes da oposição, inclusive é o primeiro vice-líder do nosso bloco de oposição hoje na Câmara. O senador Girão, que nem era do Novo, mas veio para o Novo recentemente, é uma pessoa incrível, né? Uma pessoa muito alinhada conosco, também tem um poder de articulação e uma respeitabilidade muito grande dentro do Senado, sobretudo nesse bloco de oposição que se firmou. Então, apesar de termos um partido relativamente pequeno, os nossos membros têm um bom poder de articulação, são respeitados e conseguem trabalhar em conjunto com as outras forças políticas. Mas a oposição, ela não se dará apenas no parlamento. Nós somos um partido político e, constitucionalmente, o partido político tem prerrogativas de atuar também com instrumentos democráticos e republicanos, mas fora do parlamento, como, por exemplo, pelo meio judicial, né? E talvez aí seja a grande alçada do Novo. Nós temos excelentes advogados, nós temos excelentes juristas dentro do partido e próximos ao partido que nos ajudam para trabalhar também no campo judiciário, né, do judicial. Inclusive, aí fomos o partido que mais entrou com representações e ações contra o PT, né, que quer fazer tudo atrapalhadamente, que quer passar por cima da legislação, quer passar por cima da Constituição para impor a sua agenda, e nós não vamos permitir. Esperamos que o Judiciário também entenda, né, que certos limites não podem ser ultrapassados, só que para isso precisa ser provocado, e é necessário ter um partido com a coragem e com, enfim, com a liberdade para fazer essas provocações, e o Novo tem sido certamente aí o partido que vai ser o grande farol no campo da atuação de representações judiciais dentro da oposição, e já estamos fazendo isso. Eduardo, falando sobre isso, eu já notei que o partido já, de fato, acionou o Supremo Tribunal Federal recentemente, vem fazendo isso nos últimos anos, e agora parece que isso vai se intensificar. A gente acabou de ver até uma ação contra aquela liminar, um recurso contra a liminar do Lewandowski, que suspendeu a quarentena da lei das estatais para permitir que os políticos assumam as empresas públicas. Isso não deu certo, o ministro até já negou isso, mas eu queria saber, você disse aí do preparo do corpo jurídico do Novo. Duas questões sobre isso. Há boa interlocução e bons fundamentos para convencer os ministros do Supremo para não haver retrocessos nos avanços liberais que foram feitos? Então, assim, a gente sabe que o relacionamento com os ministros às vezes é muito importante, esse diálogo, para convencer, para conquistar algum tipo de maioria ali, ou pelo menos de forma monocrática, dependendo de quem for o relator. Mas, além disso, a gente viu que há um incômodo crescente no Supremo, no Congresso, principalmente, isso na direita, inclusive, com a projeção que o Supremo ganhou justamente em razão dessas ações. Na verdade, durante o governo Bolsonaro, a gente viu partidos pequenos também, como a Rede, como o PSOL, acionarem o tempo todo
o Supremo para desfazer coisas que foram aprovadas no parlamento, ou políticas públicas adotadas legitimamente pelo governo Bolsonaro. E isso travava muito, e o Congresso e o Executivo se incomodando muito com isso. Então, essa opção do partido em acionar o Supremo, como já fizeram outros de oposição no passado, primeiro, voltando, isso há uma boa perspectiva de obter vitórias, mas obtendo essas vitórias não causa um incômodo no parlamento? Olha, acima de tudo, nós precisamos confiar nas instituições. O judiciário ele já é separado do executivo e do legislativo para ter também essa autonomia de tomar suas decisões de acordo com, enfim, com as suas convicções, né, do pessoal dos ministros, mas efetivamente dentro do quadro constitucional. Então, nós precisamos confiar que as instituições vão ser preservadas para tomar essas decisões. E algumas coisas são absolutamente gritantes, né? E já entrando na resposta à sua segunda pergunta, Renan, sim, nós não seremos um partido de ativismo judicial propriamente dito, aquele que entra apenas para fazer barulho. Todas as nossas peças são muito fundamentadas. Inclusive, ao longo dos últimos anos, nós tivemos muita parcimônia de entrar apenas em questões que sejam muito relevantes, porque sempre preservamos e sempre respeitamos a decisão política. Mas quando entendemos que há um flagrante desprezo à Constituição ou risco à Constituição, nós vamos entrar, porque entendemos que nós temos que brigar até a última trincheira, né? De novo, nós somos um partido político que tem essa liberdade, tem essa coragem, porque, primeiro, não temos cargo nenhum no governo, né? Não temos absolutamente nenhum compromisso, como não tivemos nenhum cargo, inclusive, no governo Bolsonaro, né? Trazemos essa independência para que o partido não tenha nenhuma restrição, nenhuma amarra para contestar e provocar o judiciário quando julgar necessário, quando julgar que um grande risco existe, seja por uma legislação, seja por uma política pública, dentro do aspecto constitucional. Ninguém aqui vai discutir ponto de vista ideológico. O governo Lula é um governo de esquerda, evidentemente vai tentar emplacar pautas de esquerda, mas que faça isso, então, mediante o parlamento, se discuta no parlamento e aprove dentro do parlamento. O que nós não vamos permitir é que, ao não conseguir montar uma base, que é o que está acontecendo, Lula está com uma imensa dificuldade em construir uma base, porque são outros tempos, né? Não é mais 2003, e tentar, de maneira assodada e via judicial, até de certa forma autoritária, passar por cima do parlamento e usar ou o próprio judiciário ou mecanismos fora da Constituição para aplicar suas políticas públicas. Dentro do judiciário também há um desconforto por parte do Novo, até pelo que tem sido feito ao longo dos últimos anos. Eu acho que algumas situações que não condizem com o decoro ou com a liturgia do cargo de se preservar de um ministro, né, seja do Supremo Tribunal Federal, seja do Tribunal Superior Eleitoral, né, ou de outras instâncias do Judiciário, mas devemos lembrar que não é um poder monocrático. Existem outros ministros lá que preservam, sempre preservaram a liturgia, sempre preservaram a Constituição, e nós temos que trabalhar com uma ideia de órgão colegiado. Não podemos abandonar também as regras constitucionais, né, e a separação dos poderes. Então, dentro de tudo que for, dentro do ambiente democrático, republicano e de bom senso, o Novo vai atuar e vai fazer a sua parte de tentar, né? Se efetivamente não conseguir, por uma razão ou outra, paciência, mas nós não podemos deixar de provocar e de tentar quando a gente vê flagrante aí ameaça à nossa Constituição. Presidente, antes da pergunta, não é enfim, uma pergunta estritamente jornalística, mas assim, na política, críticos do Novo, críticos ou menos simpatizantes, né, do Novo, entendem que o partido é muito ideológico dentro de suas convicções, como um dos poucos que defende de forma mais veemente um Estado mínimo e mais eficiente, né? E, enfim, uma analogia que eu, enquanto repórter, já ouvi de parlamentares desses críticos ao Partido Novo, de que seria o pessoal da direita, né? Que assim como o pessoal é na esquerda, um partido mais ideológico no campo, o Partido Novo há um entendimento de que o Novo ele é fiel até demais às suas convicções, e comentam assim que e comentam como justificativa de que é um partido que evita composições políticas, por exemplo. O senhor entende que, de alguma forma, esse apego às convicções do Novo pode ser algo negativo?
Eu acho que nós já amadurecemos bastante, Rodolfo, ao longo dos últimos 10 anos, em especial ao longo dos últimos 4 anos, né, em que tivemos um governo do segundo maior estado do Brasil, que é Minas Gerais, o governador Romeu Zema, uma bancada expressiva, com atuação expressiva também na Câmara, além de uma prefeitura, agora 2, né, mas também vários vereadores aí pelo Brasil, fez com que o Novo amadurecesse bastante. Até porque, quando você olha a árvore genealógica dos partidos políticos, o Novo é o único partido político que foi criado de fora do circuito de políticos do Brasil. O PSOL foi um desmembramento do PT lá em 2003, 2004, depois de uma reforma da Previdência, né, que saiu um grupo mais radical do PT e fundou o PSOL. E essa árvore genealógica, ela meio que regra dentro dos partidos políticos. Todos eles foram criados a partir ou da divisão ou da segmentação de um partido político anterior. E no Novo não. Tanto que mais de 90% dos filiados do Novo nunca sequer foram filiados a um partido político. A maioria dos nossos deputados eleitos, o próprio governador Zema, nunca sequer tinha sido político, nunca havia sido candidato a nada. Então, eu acho que isso demandaria, de certa forma, um certo amadurecimento do partido, e que esse amadurecimento aconteceu. Hoje eu vejo o partido muito mais maduro dentro do campo político, né? A forma de política republicana. Muito se falava que o Novo era um partido antipolítica, mas é uma contradição em si mesma, né? Porque nós somos um partido político, nós estamos aqui disputando e atuando dentro da política porque nós defendemos, nós honramos e nós entendemos que é a alternativa viável, democrática, republicana, para que a gente resolva as soluções da sociedade, né? Não faria sentido abraçar uma causa antipolítica, né, se quiséssemos ser um partido político. Mas eu acho que esse amadurecimento já aconteceu, né? Eu cito bastante aqui o pessoal que gosta mais de sociologia, tá? O Max Weber, né, que fala muito da ética da convicção frente à ética da responsabilidade, né? A ética da convicção muitas vezes não se adequa dentro do ambiente político, porque você precisa, como político, ter responsabilidade com toda a sociedade. Às vezes uma decisão que você precisa tomar não necessariamente é aquela que você está mais convicto, mas é a necessária para aquele momento, para que a sociedade, enfim, possa dar um passo à frente. Então, você abre mão, você faz concessões para que você consiga dar um passo à frente. Isso não quer absolutamente nada dizer em abrir mão de princípios, nem nada disso. São negociações políticas, de forma transparente, de forma republicana. O que o Novo não faz é trocar apoio por cargo. E isso a gente nunca fez e continua não fazendo, tanto que tem diretrizes internas que isso é vedado, né? Para que justamente os nossos políticos possam fazer esse julgamento político nas suas decisões, mas que não estejam amarrados frente a pressões ou enfim, estejam amarrados em função de cargos ou apoios políticos ou acordos políticos fora daquilo que nós entendemos que seja republicano. Esse amadurecimento continua, evidentemente, mas hoje já acredito que nós somos, acredito não, tenho certeza que somos um partido muito mais maduro do que da sua fundação. Presidente Eduardo, o senhor falou agora do governador Romeu Zema e chamou a atenção de muita gente recentemente, uma entrevista que ele deu, e ele foi questionado sobre como é que ele via o governo Bolsonaro, e ele falou que praticamente tinha as mesmas convicções do Bolsonaro e do seu grupo político. O Bolsonaro ainda se cogita em se candidatar à presidência em 2026. Outra opção da direita que se fala muito é o próprio Romeu Zema, que, por sua vez, já vem sendo cortejado pelo Partido Novo, eventualmente, pelo Partido Liberal, eventualmente para disputar 2026, já que a candidatura do Bolsonaro também, muita gente acha que pode estar em risco, ele pode se tornar inelegível. Como é que o senhor vê essa convergência entre Partido Novo e Bolsonaro? O senhor o Partido Novo apoia a possibilidade do Bolsonaro se candidatar em 2026? E como é que o partido pretende se posicionar nesse assédio, nesse desejo, às vezes, do Partido Liberal trazer o Zema para os seus quadros para ser uma opção, não sei, de presidente ou de vice, ou seja, aproveitando a popularidade e a reeleição dele em Minas Gerais? Como é que você vê 2026, Partido Novo, Bolsonaro, Romeu Zema? Renan, ainda tem muita água para rolar, né? Mas olhando o histórico, já foram 2 eleições em que o Bolsonaro foi candidato à presidência. Nas 2 eleições, o Novo lançou um candidato próprio, né? Não apoiou
oficialmente a candidatura de Jair Bolsonaro, porque entendemos que ali faltava, né, carecia de uma estrutura mais clara de visão de governo, de histórico, inclusive, para que pudesse não só conseguir fazer reformas, né, enfim, colocar o país nos eixos do campo da direita liberal, mas também que tivesse as condições de preservar a direita como um todo. Eu acho que talvez, do ponto de vista simbólico e de uma visão de mais longo prazo, preservar o ambiente daquilo que nós defendemos do campo da direita, de ser um liberal, de ser um conservador, a imagem, né, que passa para as próximas gerações, nós tínhamos muito medo de que uma liderança do Bolsonaro pudesse corromper isso ou comprometer essa imagem para as gerações que estão vindo. Infelizmente, eu acho que em algum grau isso aconteceu, né? A forma como ele conduziu o governo, em especial nos últimos 3 anos, pós-pandemia, prejudicou muito, não a imagem do próprio governo, que eventualmente acabou até sendo responsável pela sua derrota nas eleições, mas da direita como um todo, né? E instigando, inclusive, de maneira velada ou com um discurso muitas vezes dúbio, né, a respeito de até onde iria ele, em termos de preservar as instituições e o nosso ambiente democrático, fez com que se criasse um ambiente, inclusive, para o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Aquela coisa absolutamente lamentável de vândalos invadindo a Praça dos Três Poderes e destruindo o centro do poder do Brasil, como se isso fosse resolver alguma coisa. E todo o campo da direita foi atingido de alguma maneira naquilo lá. Nós condenamos, contestamos, mas aquilo ali, em algum grau, foi obra de um ambiente que foi criado, infelizmente, pela postura do Jair Bolsonaro, né? Então, particularmente, eu não vejo mais que faça sentido a direita como um todo apostar novamente em algo que já não funcionou. Nós perdemos a eleição para o Lula, né, para alguém que havia sido condenado, que estava preso até pouco tempo atrás, que tem uma rejeição enorme, né, e nós conseguimos perder essa eleição de volta para o PT. Eu acho que em 2026 vão surgir novas lideranças. O Zema, evidentemente, é falado como uma dessas lideranças, mas há também o Tarcísio, tem o Sérgio Moro também, que conseguiu vencer uma eleição difícil para senador no Paraná. Existem a possibilidade de outras lideranças surgirem, e eu acho que é isso que precisa ser fomentado, né? Inclusive para consertar um pouco a imagem que ficou desgastada da direita no Brasil. Lembrando que depois do fim do regime militar, que a esquerda ficou praticamente hegemônica dentro do campo político, com inúmeros partidos, né? Em bom campo do próprio PSDB também, muito ligado à esquerda, ficou alternando ali poder, uma suposta oposição junto com o PT, mas muitas vezes próximo ideologicamente. As pessoas que se viam como de direita, liberal ou conservadora pós-regime militar ficavam, inclusive, com vergonha, né, de se posicionar, de se reunir, de dizer que era alguém de direita, de centro-direita, em função de tudo que aconteceu. E boa parte da propaganda dos partidos de esquerda era tentar taxar qualquer um que fosse de direita de antidemocrático, de ditador, né? E, em parte, depois de tudo que aconteceu, é isso que eles vão fazer. Lógico que para quem já está muito convicto das suas posições políticas, isso não vai afetar, mas vai ser uma guerra de narrativas que os jovens vão ser os mais prejudicados. Já há uma dificuldade, inclusive, ou na verdade, dificuldade não, mas uma dominância do pensamento de esquerda nas academias, nas universidades. Nossas ideias já são dificilmente propagadas dentro do campo universitário, e agora mais ainda. Então, quem sabe a gente tem uma geração aí com um gap bastante difícil de conseguir consolidar o nosso pensamento muito em função dessa liderança. Nós vamos trabalhar para que isso não aconteça, né? O próprio Novo já está trabalhando na estruturação do seu movimento jovem, para poder trazer lideranças jovens e propagar a mensagem do campo da direita liberal, mas vai ser um grande trabalho. A gente deu 2 passos para trás e vamos tentar que recuperar. Então, eu vejo e desejo também né, que lá em 2026 nós tenhamos novas lideranças para representar o nosso campo político. Mas você acha que o Bolsonaro tem direito de se candidatar em 26, fazendo uma análise sobre... O Bolsonaro está sendo muito ameaçado de se tornar inelegível. Tudo que aconteceu, muita coisa, acusações mais ou menos injustas, mas ele está na mira do TSE hoje, de boa parte dos ministros. Há uma tentativa diária de desgaste do Bolsonaro pelo atual governo. Todo dia eles criticam, falam mal, demonizam o governo Bolsonaro. Eu até acho que muita gente do Novo não concorda com esse discurso
muito belicoso, muito agressivo contra o presidente, que deixou um legado, em alguma medida, principalmente na economia liberal. Você acha que ele deve se candidatar em 26? Olha, eu acho que nós, inclusive, durante a campanha, fomos muito críticos ao TSE pelas decisões que haviam sido tomadas que prejudicaram bastante a campanha do Bolsonaro. Isso é inegável, nós nunca escondemos isso, nós sempre defendemos que as eleições fossem justas e, no nosso entendimento, pesou muito contrário à campanha do presidente, de fato prejudicou a sua eleição. Agora, tem muita coisa que a gente sabe que viu, que a gente não concorda, tem coisas que a gente não sabe ainda que pode aparecer. Acho que a questão de ele se tornar inelegível ou não é um problema que ele vai ter que resolver diretamente com a justiça. Concordo com você a respeito do legado econômico, isso é inegável, nós nunca discutimos isso, inclusive apoiamos muito a pauta do Paulo Guedes, que é alguém que Paulo Guedes gosta muito dos nossos deputados, trabalharam muito juntos, nós trabalhamos para que pudéssemos construir essas bases que nós temos hoje, que ainda se sustentam frente aos avanços, aos arroubos autoritários do PT. Um deles, claramente, é a autonomia do Banco Central. O Novo foi teve um discurso muito forte, atuou muito para que nós pudéssemos aprovar a independência do Banco Central, que, em tese, meio que já acontecia por um acordo quase que de bom senso, de cavalheiros políticos, mas que, se não fosse institucionalizado pela lei que foi aprovada ao longo do governo Bolsonaro, certamente o Campos Neto não seria mais presidente do Banco Central, né? Então, isso, com relação a isso, é absolutamente inegável, mas, de novo, eu acredito que é necessário que surjam novas lideranças para que a própria direita possa se reerguer aí das cinzas e construir, enfim, novos discursos e novas narrativas para conseguir se proliferar. E uma das coisas que nós, como liberais, sempre defendemos é que não existe salvador da pátria. Nós precisamos de lideranças, nós precisamos de alguém que vá lá e lidere, que faça a mudança, mas o processo de construção de uma imagem quase que mitológica não é muito a nossa cara, nós não somos a favor disso, né? Nós entendemos que é preciso separar muito as coisas, porque isso pode acabar justamente enfim, um ambiente fundamentalista, que é o que a gente não quer, né? Que é uma polarização exacerbada, em que a discussão mais racional fique deixada de lado. Então, de novo, acho que ele vai precisar resolver ainda seus problemas com o judiciário, com a justiça, do que já apareceu, do que tende a aparecer, mas continuo defendendo que o Brasil precisa de novas lideranças na direita. Perfeito. Perdão. Presidente, perguntando agora, voltando só um pouquinho na resposta anterior, o senhor comentou, né, que fora Bolsonaro, o senhor citou o senador Sérgio Moro, né, o próprio governador Zema, o governador Tarcísio de São Paulo, né, acho que, de fato, nomes na direita não faltam. A senadora Damares Alves, ela falou numa entrevista recente à imprensa também que ela não pode ser descartada, enfim. Eu acho que, assim, de fato, lideranças, nomes em potencial não faltam, né? Hamilton Mourão, senador pelo Rio Grande do Sul, foi vice-presidente, também é uma liderança. Com certeza, com certeza. Então, assim, nomes não faltam. Disso, do gancho que o senhor nos deixou, por gentileza, eu queria saber se o seguinte, emendando duas perguntas em uma, o senhor entende que essa oferta, essa gama de postulantes por liderança nacional ofusca uma possível candidatura do Partido Novo, pensando em 2026, embora o senhor já tenha dito que tem muita água ainda para correr, e eu respeito, mas se o senhor me permite, eu reforço essa pergunta. Primeiro, se ofusca, e também já emendando com uma pergunta no mesmo contexto, se caso o Novo ele não seja o caso de lançar uma candidatura, não tem um candidato que considere o ideal para o país, que represente os seus projetos, se poderia ser o caso de compor, eventualmente com Tarcísio, ou Moro, caso se fortaleçam, e assim o partido entende que é o melhor caminho apoiar um ou outro. Não, de maneira alguma ofusca, não é essa a nossa filosofia. Eu acho que nós, de novo, já amadurecemos. A ideia também inicial do Novo de lançar candidatos era também para tornar o partido mais conhecido. Eu acho que, além de mais maduros, nós já estamos em outro estágio, né? Acho que nós já estamos em algum estágio de certa relevância política, não só por um ativo político hoje que temos, como o próprio governador de Minas Gerais, mas também, depois de recentes mudanças, o partido tem um caixa muito relevante. Hoje, em termos financeiros, de estrutura financeira, tudo que foi acumulado de fundo partidário até hoje, mais de 100 milhões de reais,
nós somos um dos partidos com maior caixa no Brasil, então, em termos de estrutura, de capilaridade, potencial financeiro, nós somos um partido médio hoje, né? O que nós não temos, infelizmente, ainda são deputados federais, né? Mas vamos trabalhar para reconstruir isso já nas próximas eleições. Mas, de forma alguma, outras lideranças ofuscam. Eu fico muito feliz em ver isso, né? Até porque isso vai demandar da direita um diálogo maior para se construir consensos e, de fato, não dividir, né? Se você, de novo, né, tem muita água para rolar até 2026, mas se nós fôssemos trazer para um cenário de hoje, eu entendo que não só é a minha visão, como também é a visão absolutamente majoritária do partido de sentar e tentar escolher a pessoa com maior capacidade de liderar, de chegar lá, respeitando aí de novo, né, todo o ambiente democrático, as instituições, tudo aquilo que a gente sempre defendeu, mas que consiga conduzir uma agenda, esse é um guarda-chuva para conseguir conduzir uma agenda de direita e vencer o adversário que vier do PT, né? Porque, de novo, quem imagina que o PT vai ceder espaço para uma candidatura de um outro partido no campo da esquerda em 2026 está muito enganado. Eles disputaram todas as eleições, desde a redemocratização. O PT tem um projeto de poder hegemônico, não deixa ninguém se criar. Então, o nosso grande adversário, seja do Novo ou de outros partidos, ou lideranças, né, que venham querer compor dentro da direita, vai ser sempre o PT. E nós precisamos unir forças, pelo menos essa é a minha visão de hoje, contra qualquer adversário que vier do lado de lá. Perfeito. Mas, presidente, só reforçando aqui, por gentileza, o senhor citou imaturidade, o senhor falou imaturidade anteriormente, reforçou agora. Dentro dessa maturidade, há abertura para a convergência em torno de um único candidato mais forte no campo da direita? Hoje eu entendo que sim, perfeitamente sim. Até porque, de novo, é um outro momento, e eu entendo que em muitos municípios, já nas eleições de 2024, isso já vai ser visto. O Novo até, por uma imaturidade também, ou por dogmas que foram criados lá no passado, tinha uma resistência, inclusive, a formar coligações, né? E isso já foi superado em Minas Gerais, né? Nós conseguimos trabalhar uma coligação ampla para o governador Zema, né, com muito diálogo, com muita construção junto aos partidos políticos da base, que inclusive, né, com bastante humildade, muito respeito, até aceitaram que nós fôssemos de chapa pura nesse momento, com Romeu Zema e Matheus Simões, que é o nosso vice, que foi vereador, depois foi secretário-geral, também é do partido, mas que permitiu a essa coalizão partidária vencer o Calil logo no primeiro turno com 53%, e hoje tem uma base relevante, lógico, sempre preservando a independência dos partidos na Assembleia, mas uma base ligada ao governo tão grande a ponto de terem 2 blocos governistas hoje na Assembleia de Minas Gerais, né? O que vai permitir com que Zema faça um governo muito mais amplo, muito mais efetivo do que foi, inclusive, o primeiro mandato, em que tínhamos muita dificuldade em lidar com a Assembleia. Então, esse aprendizado, Rodolfo, certamente cai agora para as próximas eleições, seja o Novo como cabeça de chapa, seja um outro partido, uma outra liderança como cabeça de chapa, mas o Novo usando suas lideranças e sua capilaridade para enfrentar um mal maior, né? Enfim, no caso o PT, nas eleições do ano de 2026, mas é lógico que nós também temos lideranças aí capazes de sentar na mesa e, eventualmente, se precisar ser a liderança a conduzir, né? De novo, nós temos estrutura hoje, nós temos um poder de captação muito grande como partido político, né? Isso ficou claro na eleição do governador. Não usamos o fundo eleitoral nas eleições de 2022 com o governador Zema e conseguimos uma ótima captação para reelegê-lo logo no primeiro turno. Então, nós temos aí virtudes e temos quadros capazes de contribuir bastante para uma coalizão que venha a ser discutida mais próximo das eleições de 2026. Quanto a isso, não há mais resistência dentro do partido, estamos bastante alinhados e, de novo, amadurecidos para esse novo momento. O senhor citou há pouco, assim, próximas eleições municipais de 2024, eleições gerais de 2026. Sem retomar um pouco de uma pergunta que eu fiz para o senhor no início, presidente, eu tenho uma dúvida, assim, na legislatura anterior, o Novo tinha 8 deputados, correto? Não havia um senador, agora são 3 deputados e um senador. Fazendo esse levantamento, só para saber o seguinte, queria saber de metas. O senhor falou
numa outra resposta sobre a estruturação, a organização em torno do novo jovem, né? Então, eu imagino que o partido já esteja se organizando, já esteja se ampliando as suas estruturas, se organizando para, politicamente, dentro da arena política, ser um partido ainda mais organizado, ainda mais orgânico, ser um partido mais forte. Então, assim, a minha pergunta que fica, feita essa contextualização, presidente, é como aumentar a bancada do partido para a próxima legislatura, né, dentro do Congresso Nacional. Isso passa por fazer prefeitos, imagino, vereadores, aumentar a quantidade, mas a dúvida é como e quais as metas. Se o senhor já traçou metas, tanto para as eleições de 2024, alguns partidos traçam, né? Lá no PL, o Valdemar Costa Neto está falando de fazer mais 1.000 prefeitos. Não sei se é possível, mas enfim, é o que ele fala. Geralmente os presidentes partidários eles estabelecem metas junto com as suas executivas estaduais e a executiva nacional. Enfim, quais as metas e como é que o partido está se organizando para atingi-las? Perfeito, Rodolfo. Eu gostaria até de fazer, se me permitirem, uma retrospectiva do que foi feito de 2019 para 2020, que eu particularmente também não concordei, né, que foi um grande problema interno do partido e que teve um impacto direto nas eleições de 2022, que foi uma estratégia em que o Novo poderia ter crescido tranquilamente para 250, 300, até 400 cidades, porque havia ali um movimento, uma sensação de capacidade de renovação, de desejo de renovação ainda muito grande, latente na sociedade, que se demonstrou em 2018 e continua até as eleições de 2020. Mas por uma estratégia muito mais conservadora, o partido, apesar de ter um potencial de ir para 300, 400 cidades, decidiu disputar apenas em 46 municípios. Né? E isso restringiu muito o poder de capilaridade do Novo que poderíamos ter para as eleições de 2026. E aqui, quando eu falo capilaridade, é você ter vereadores, você ter prefeitos mostrando a real atuação do Novo, né, nos seus municípios. Para você ter uma ideia, a votação em que o Felipe Dávila foi proporcionalmente mais bem votado foi Joinville. Foi a cidade de Joinville, que é onde nós temos o prefeito. Ou seja, né, a cartilha do Novo sendo aplicada no dia a dia, de um prefeito que tem mais de 92% de aprovação, e as pessoas vincularem isso a uma cartilha do Novo, a uma agenda do Novo, fez com que aquilo se transformasse em voto para o nosso candidato a presidente da República, que nem era tão conhecido. Então, capilaridade é isso. Se nós tivéssemos mais exemplos, certamente nós poderíamos ter transformado isso em portas abrindo para candidatos a deputados federais do Novo, que em sua imensa maioria também já são desconhecidos. O Novo acaba sendo uma plataforma que atrai pessoas mais de fora da política do que efetivamente de dentro da política. E essa é outra filosofia que nós estamos mudando. Não necessariamente uma filosofia, mas sendo um pouco mais flexível, que também assim, havia uma cultura no passado de que o Novo não aceitava ninguém de outros partidos, o que era uma grande bobagem. Tem muita gente boa em outros partidos políticos que gostam do Novo, se alinham ao Novo e querem vir. Nós tivemos o prefeito de Patos de Minas, que é o Luiz Eduardo Falcão, de Minas Gerais, que veio, o senador Eduardo Girão, que também migrou para o Novo, né? E tem outras lideranças políticas também com quem nós conversamos e que podem vir a compor ainda nessa legislatura, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, né? Além de inúmeros vereadores, contatos que nós estamos recebendo e prefeitos que querem vir para o Novo também. Então o Novo ainda conseguiu manter essa marca, apesar de uma estratégia que nós adotamos que foi errada em 2020, nós conseguimos manter essa marca para conseguir recuperar o tempo perdido e ter essa capilaridade nas eleições de 2024. Falando mais especificamente em metas, nós estabelecemos ali junto com uma comissão, está sendo fechada essa semana, uma comissão de dirigentes estaduais, municipais e nacionais, inclusive de mandatários, regras de governança para que nós possamos distribuir os recursos dos rendimentos do fundo partidário, que aprovamos recentemente seu uso, o que dá ao Novo aí um poder de estrutura 4 vezes maior do que nós temos hoje e permite essa capilaridade, mas num cenário bastante possível de no mínimo 300 cidades em que o Novo venha disputar, seja com vereador ou seja com prefeito, né? Lógico, olhando aí de acordo com cada conjuntura. Cravar quantas candidaturas a prefeito, quantos nós vamos eleger é muito difícil, porque cada cidade tem a sua história, mas o que está dentro do nosso controle é montar essas chapas para vereador, e o Novo sempre tem um eleitorado cativo em cidade que permita eleger 1, 2, 3 ou até 4 vereadores, dependendo do cenário local. E isso vai dar ao Novo uma capilaridade, lógico, além de levar
a mensagem do partido para mais municípios, vai dar essa capilaridade que nós precisamos para recuperar o terreno perdido lá em 2026. Presidente Eduardo, eu vou aproveitar que você tocou no tema do fundo partidário, da gestão anterior do partido, para fazer duas perguntas nesse próximo bloco. Pelo que eu estou entendendo, o partido está se tornando mais pragmático em torno de alianças, de adesões, de uso do fundo partidário. E, falando um pouco da gestão anterior, o ex-presidente João Amoedo tem criticado essas novas orientações do partido. Já falou mal do partido nas eleições passadas, depois que saiu, criticou também o uso do fundo partidário, que era algo que o partido se recusava a fazer no seu início, e o João Amoedo, que declarou voto no Lula ano passado. Como é que você vê as críticas do João Amoedo e como é que você defende o uso dos rendimentos do fundo partidário, que era algo que ele já criticou também? Perfeito. Eu fico muito triste com as críticas, porque, na verdade, o que nós sempre defendemos é que o Novo fosse uma instituição, né? Que o Novo não tinha dono. E, infelizmente, ele acabou escolhendo um caminho diferente do partido. E tem toda a legitimidade, tem todo o direito de mudar a forma como pensa, a sua visão de mundo, né? Nós somos livres para isso. O que nós não concordamos é que queira se arrastar o partido junto, todas as suas lideranças, mediante a sua visão de mundo, dado que ela mudou ao longo do tempo. O partido se manteve intacto, né? Lógico, teve algumas mudanças, avanços, posicionamentos, um ajuste aqui, um ajuste ali, mas a essência do Novo sempre ficou muito clara, né? E que nós somos o completo oposto do PT, não tem a menor chance de o Novo estar perto de algo parecido com o PT. Então, ao declarar o voto no Lula, inclusive o partido se posicionou contrário ao PT, foi muito claro no seu posicionamento contra o PT no segundo turno. O partido se sentiu, né, suas lideranças, seus mandatários, enfim, toda a sua base se sentiu bastante atingida ali e ofendida com esse posicionamento, o que acabou tornando inviável a sua manutenção dentro do partido. E é lógico que críticas acabam se sucedendo em função de outras decisões que foram tomadas no momento em que o partido precisa também se modernizar e se adequar à nova realidade. É o partido que nós sempre prezamos ali, ou sempre defendemos a ideia de que era possível, então, de fato, você manter o partido apenas com doações privadas de seus filiados, mas, infelizmente, nós temos aí milhares de justificativas de desfiliações do partido em função do próprio João Amoedo. Então, dos seus posicionamentos que fizeram com que muitos filiados saíssem do partido e levassem embora suas contribuições. Isso acabou sangrando bastante o financiamento do partido. Nada que eventualmente comprometesse, agora o partido inclusive está em viés de alta, uma projeção de alta para os próximos meses, filiados voltando, muitos filiados voltando e fazendo com que o partido possa aumentar a sua arrecadação. Mas a decisão por se usar os rendimentos do fundo partidário, ou fazer essa mudança de posicionamento, ela vai um pouco além disso, porque no nosso diagnóstico, quando o partido foi fundado lá em 2011, era um cenário completamente diferente. O fundo partidário era uma fração apenas do que é hoje, não existia o fundo eleitoral, eram permitidas as doações de pessoa jurídica, não havia limites para doações de pessoas físicas, e ao longo dos últimos 10 anos isso tudo mudou, e mudou radicalmente. Então, doações de pessoas jurídicas já não são mais permitidas, doações de pessoas físicas têm uma limitação, inclusive limitação para doar para a própria campanha, que alguns deputados no Congresso dos outros partidos falaram que era emenda Novo, né, como se os membros do Novo fossem todos milionários que pagassem as suas próprias campanhas, que não é verdade, mas, enfim, sinais de que o próprio sistema foi dificultando o nosso modelo de arrecadação. O fundo eleitoral, no volume como é hoje, além de tornar de largada as campanhas muito díspares, né? Enfim, dá um poder muito grande para o diretório nacional, para o presidente do partido escolher quem vão ser os competitivos, ele também desincentiva as doações privadas, né? Porque, lógico, tem pessoas que gostam de doar, entendem que é uma ação cívica você escolher o seu candidato e doar financeiramente, ajudá-lo, mas com os volumes exacerbados do fundo eleitoral, o que aconteceu foi que as campanhas começaram a ficar muito caras.
Você acaba inflacionando um vídeo que custava R$ 5.000, numa campanha passa a custar R$ 30.000. É porque há uma demanda muito grande pelas empresas de publicidade, enfim, tudo isso acaba inflacionando. E aí aquela pessoa, o poder de doação de um doador normal não cresceu nesse mesmo ritmo, né? E ele acaba se sentindo desincentivado a doar. Então, tudo isso acabou prejudicando o modelo que nós defendemos que é o correto, mas que, infelizmente, apenas a Suíça adota, né? Que é um modelo em que não existe nenhum centavo de recursos públicos para partidos políticos. Todos os outros países no mundo têm algum grau de financiamento. Então, nós entendemos que, ok, essa batalha a gente perdeu, nós podemos escolher aqui abraçar essa convicção e morrer com ela, né? Ao longo do tempo, o partido eventualmente iria morrer por inanição, pode ser daqui 4 anos, 10 anos, 20 anos, mas se continuar nesse modelo se tornaria inviável, ou nós reconhecemos que, ok, perdemos essa batalha, né? Lembrarmos que a nossa missão não era provar que era possível manter um partido político só com recursos privados, a nossa missão é melhorar a vida das pessoas, dar 2 passos para trás e reorganizar o partido para continuar brigando, lutando a guerra, né? E lá na frente, isso nada muda o nosso posicionamento a respeito do fundo partidário e do fundo eleitoral. Vamos continuar votando contra qualquer aumento, que sempre vão tentar aumentar, nós vamos estar lá brigando, tentando lutar contra, né? E com relação à própria existência também, para que se volte a ser ao modelo que era anterior, que nós entendemos que era mais justo, era mais democrático, porque dava mais acesso para a sociedade dizer quem vai ser competitivo, né? E não o presidente do partido dizer que é competitivo. Mas, de qualquer maneira, uma das distorções, né, inclusive vai nesse sentido, que nós entendemos e que sempre fomos críticos ao fundo partidário, é essa concentração de poder muito grande dentro de um diretório nacional, de um presidente, de escolher para onde vai os recursos e quem são os campeões que ele vai priorizar. Então, para ser democrático, nós montamos essa comissão, da qual eu nem sequer faço parte, para decidir quais vão ser as regras, então, mais justas de como nós vamos distribuir esses rendimentos do fundo partidário, que hoje nós temos aproximadamente 106 milhões e rende pouco mais de 1 milhão por mês, e esse rendimento vai ser distribuído aí, junto aos diretórios estaduais e mediante a critérios claros, transparentes e meritocráticos, seja de número de filiados, número de deputados, cadeiras de deputados, enfim, que é uma comissão que eu nem sequer estou participando, justamente para que as bases do partido, mandatários, dirigentes municipais, estaduais, possam ter voz e discutir isso da forma mais democrática possível. Porque nós, de novo, queremos ser uma instituição, não queremos ser um partido que tenha um dono, uma pessoa que fale por todo mundo, sem ter a necessidade de consultar e ter uma visão mais democrática do partido. Presidente, o senhor falou há pouco sobre fundo eleitoral, eu tenho uma dúvida, enfim, num país em que, infelizmente, não se discute reforma política, sempre se discutem micro-reformas eleitorais, né? Sempre vem eleição e, às vezes, a imprensa, equivocadamente, às vezes eu leio em algumas manchetes, meia-culpa que eu faço, assim, ao setor onde eu atuo, o meu mercado, às vezes fala assim, né, reforma política do Congresso. Não, reforma política não há, infelizmente não é uma reforma política nesse país. Há micro-reformas eleitorais a cada eleições, de acordo com a conveniência política de momento. Foi assim com as federações partidárias, é assim ocasionalmente, enfim. Queria saber se o senhor entende que a estrutura atual da reforma eleitoral, as normativas atuais, se precisam ser revistas, o arcabouço, enfim, se o arcabouço legal precisa ser revisto, o que o Novo ele pode fazer em torno disso, porque há um entendimento do Novo, assim, há uma grande crítica, né, de que, assim, é uma crítica dura, assim, de que esse fundo eleitoral, assim, ele surgiu por conveniências, por ocasiões, mas, enfim, o senhor acha que parece que ele virou um grande monstro, né, para abastecer, às vezes, campanhas, às vezes, pouco transparentes, enfim, eu não sei se é o caso de assegurar mais transparência, o que o senhor acha, se é o caso de rever e como conduzir, né, esse processo, como é que o Novo pode conduzir e participar desse processo do fundo eleitoral? E eu só acrescentaria, como é que o Partido Novo quer, por conta própria, gerir o fundo eleitoral que tem direito para dar transparência e moralidade para esses recursos, porque são recursos gigantescos, e o Rodolfo bem disse, a gente não vê tanta transparência e tanta seriedade no trato desse dinheiro, que é público. Já que não pode empresas doarem, esse dinheiro tem que ser muito bem administrado. Quero saber o que o Novo defende em relação ao uso do fundo eleitoral, se ele deve ser reduzido eventualmente, o que é muito difícil, mas se não, como é que o partido quer dar exemplo do bom uso, já que no seu discurso o partido defende a moralidade na política.
Acho que, acima de tudo, a resposta vocês já deram, a questão da transparência, esse é o principal. Inclusive, a resolução que nós aprovamos em convenção nacional, que permite a utilização dos recursos dos rendimentos oriundos do fundo partidário, prevê também que o partido crie, nas suas páginas, enfim, né, na sua estrutura de comunicação, um portal da transparência, para ficar muito claro para onde não só os recursos do fundo partidário, mas como todos os recursos, inclusive privados do partido, estão sendo distribuídos, como é que está sendo usado, né, e qual é o retorno disso para a instituição. Nós já somos um partido com um grau de transparência muito acima dos outros, inclusive aprovamos um orçamento, né? Eu acho que talvez o primeiro princípio de governança é você aprovar um orçamento com a sua convenção nacional e trabalhar dentro desse orçamento, mas ainda há bastante coisa para avançar, para tornar tanto os nossos filiados como assim, a sociedade como um todo entender aí o Novo como um partido que, de fato, preza por essa transparência da gestão dos recursos públicos e também, efetivamente, dos recursos privados, no caso do Partido Novo. Mas não só a própria questão que precisa ser endereçada no nosso ponto de vista, que é do fundo eleitoral, que causa essa distorção, é inegável a distorção que ele traz, mas ele vem somado a uma outra questão, que é a regulação exacerbada de uma campanha eleitoral sob a justificativa de se preservar a igualdade, o que é uma grande contradição, né? Você cria inúmeras regras para que qualquer pessoa possa se expor, né? Qualquer um que eventualmente fale uma palavra errado, ou poste um outdoor ou qualquer coisa, ou um adesivo fora das métricas estabelecidas pela lei eleitoral, qualquer um ali fica sujeito à atuação do Ministério Público Eleitoral, de multa, de perseguição, né? Enquanto aqueles que já são políticos, que já são conhecidos e que têm a chave do cofre ali para distribuir os recursos, ficam muito mais em vantagem. Então, é um modelo completamente criado para evitar a renovação, impedir que novos entrantes apareçam no cenário político, né? Então, as regulações, a regulação específica da legislação eleitoral, um espaço muito curto, um tempo muito curto para as campanhas e muito dinheiro investido nesse espaço curto faz com que ela se torne cara e também desincentive as pessoas a entrar porque não tem condições de pagar uma campanha competitiva. Então, o modelo foi todo feito para manter o status quo, né? Os políticos que já estão lá e que têm a chave do cofre. Somado a isso também, a cláusula de barreira, né, que há uma certa discussão, em termos até concordo que deva haver uma cláusula de desempenho mínimo, mas ela tem um objetivo muito claro de se reduzir aí o número dos partidos em 5, 6 ao longo das próximas 2 décadas, né? Nós queremos ser um desses partidos, então vamos trabalhar dentro da nossa filosofia aqui para conseguir ter essa representatividade e esse poder de disputa político fora aí das práticas que acabam sendo muitas vezes regra dentro dos outros partidos, né? Então, eu entendo que fundo eleitoral é uma distorção, as regras eleitorais, os pormenores das regras da legislação eleitoral que dificulta muito a exposição de novos candidatos, de novos potenciais candidatos, e o nosso modelo de eleição proporcional, que também causa uma distorção de representatividade muito grande, né? O Novo defende um modelo distrital ou distrital misto, né? Que você reduz ali o campo geográfico da sua campanha política, então acaba que até um determinado momento, até os próprios recursos ficam, tem um teto, né, em que que ele é efetivo, porque é muito difícil num estado grande, por exemplo, um candidato novo entrando com poucos recursos, dirigindo o próprio carro, fazer campanha com alguém que tem helicóptero e 7 dígitos na conta para gastar. Então fica bastante difícil. Agora, se fosse numa área geográfica menor, que seria o distrito, a chance dessa pessoa ser conhecida e atingir o maior número de pessoas proporcional ao seu distrito é muito maior, né? Então, são modelos que nós defendemos, mas infelizmente eu não sou muito otimista, né? Porque quem tem que mudar é o próprio parlamento que está lá, de que já se beneficia do modelo atual. Então, de novo, se as regras são essas, nós vamos precisar jogar com essas regras até eleger o número suficiente de pessoas para mudá-las. Presidente Eduardo, a gente está encerrando a nossa entrevista, mas eu quero tocar no último tema aqui. O senhor disse agora que o partido quer ser um dos 6 maiores partidos do país, alcançando aí, portanto, um peso maior com essas metas e tal. E um tema candente está sendo discutido nas últimas semanas, hoje, inclusive, e que eu acho que toca diretamente no partido também, não só pelo funcionamento dele, pela
pela divulgação de suas ideias, e no momento histórico que a gente está vivendo, que é regulação de redes sociais. O partido é um partido liberal, é um partido que a gente acompanha, defende a liberdade de expressão ampla e de maneira muito mais aberta, e a gente vê hoje, tanto do atual governo, de uma parte considerável do Congresso e também do Supremo, uma tentativa de controle maior do conteúdo e muito em torno de termos genéricos, como combate ao discurso de ódio, combate ao discurso antidemocrático, combate às fake news, sem deixar muito claro o que se quer combater na verdade. E muita gente acha que, no fundo, há uma perseguição à direita, aos conservadores, aos liberais. Na maioria desses inquéritos, dessas discussões, quem está no alvo é a direita, e isso pode colocar em risco também as lideranças, a expressão das opiniões, da visão de mundo que o novo ou a direita carrega. Como é que o senhor vê, qual é a preocupação do Partido Novo em relação a essa tentativa de maior regulação das redes sociais? Como é que o partido pretende se posicionar nisso e brigar por manter um ambiente mais livre no campo da discussão de ideias? A preocupação é imensa, né? De novo, é mais um movimento sendo feito pelos atores do sistema para tentar evitar que supostos novos entrantes surjam ou que novas ideias possam proliferar, sob um discurso bonitinho de que está sendo combatido aí, enfim, discurso de ódio, ofensas, etc. No fundo, não é nada disso, né? Para isso já existe legislação, né? Você pode levar à justiça e discutir qualquer ofensa que você venha a sentir. O que nos preocupa muito é essa ânsia do governo em querer regulamentar e trazer para si o poder de fiscalizar o que é certo e o que é errado, e, acima de tudo, o que é verdade e o que é mentira. Né? E esse, para mim, no meu entendimento, no entendimento do partido, é o primeiro passo para o autoritarismo. Né? Quando a liberdade de expressão, que é a mãe de todas as outras liberdades, passa a ser ameaçada, nós temos que ligar o sinal de alerta e combater. É um mundo perfeito a internet? É um ambiente confortável? Certamente não. Né? Todo mundo que usa aqui redes sociais, Twitter, sabe que não é o local mais calmo do mundo, o local mais bonitinho, mais seguro, mais civilizado do mundo, mas é o que se tem hoje e talvez algo que nós precisamos trabalhar e aprender a usar. Eu tenho defendido muito essa tese de que isso é um problema geracional. Né? Nós, durante muito tempo, enfim, os meios de comunicação tiveram a hegemonia, né, e o monopólio de trazer a informação, e com as redes sociais isso se rompeu. Qualquer um com o celular hoje consegue dar uma notícia, consegue dar uma informação. É evidente que, eventualmente, mentiras podem ser criadas de qualquer um dos lados. Né? E como todo mundo sabe, a mentira ela dá a volta ao mundo antes de a verdade chegar, mas é um problema geracional nosso. Né? Quem tem mais familiaridade com as ferramentas de internet consegue já, de alguma maneira, identificar: poxa, isso aqui não faz tanto sentido, será que de fato é verdade? Né? Então, eu entendo e acredito que o partido também, como um todo, vá nessa linha, de que o melhor modelo para a gente combater esse tipo de notícia falsa ou desinformação é trabalhando com que as pessoas compreendam melhor como usar a ferramenta, porque, de novo, o problema não é a ferramenta, né? O problema é como a gente usa a ferramenta e como nós interpretamos o que chega lá. Um grande exemplo disso é a Finlândia. A Finlândia é um país que, lógico, bem, tem uma estrutura, um plano educacional, uma política educacional muito mais avançada que a nossa, mas é um país que durante décadas sofreu ataques de hackers e russos e o sistema de desinformação russo muito forte. Para combater isso, eles têm hoje programas nas escolas que trabalham junto com as crianças, né, com os estudantes, para aprenderem a identificar. Não, espera aí, esse link aqui faz sentido, esse ponto deveria estar aqui, né, essa de fato é uma notícia verdadeira, esse site existe, como é que eu faço para contestar isso? Vou tentar buscar num veículo de informação mais confiável. Então faz todo um processo para tentar, antes de passar para frente ou de se sentir impactada por aquela notícia, ver se ela é verdadeira ou não. Nós entendemos que esse é o melhor caminho, porque quando se atribui a um terceiro a fazer isso, você não sabe quais são as intenções desse terceiro, né, de deixar aquela informação se propagar ou não. Então é muito preocupante. Nós entendemos que esse deveria ser o caminho, ele é mais árduo, ele dá mais trabalho, né, ele exige muito mais,
só que ele é o mais seguro e é aquele caminho que preserva a liberdade, que para nós do Novo é o valor fundamental de todos. Gente, muito bem, com isso a gente encerra essa entrevista com o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro. Eduardo, eu quero te agradecer pela sua colaboração em trazer aqui, expor os planos e o ideário e o que o Novo vê nesse atual momento, desse novo governo. Quero agradecer também ao Rodolfo Costa. Muito obrigado, Rodolfo. Obrigado, prazer é todo meu. Muito obrigado, presidente Eduardo. Espero que possa ser aí a primeira de outras oportunidades, por que não, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade de conceder a nós, a Gazeta do Povo, essa oportunidade da entrevista. Eu que agradeço ao Renan, Rodolfo, a Gazeta do Povo pela oportunidade e dizer que estou sempre à disposição para a gente poder falar de liberdade, do Partido Novo e da política no nosso país. É isso aí. Até logo, gente. Até a próxima.